Muito bom dia, meus irmãos. Que prazer chegar até a sua casa, com a sua permissão, para compartilhar a lição da Escola Bíblica de hoje. A lição de número 6, que tem por título Caminhando na Direção Certa. Foi escrita pelo pastor Clademir Faria e tem como texto base Esdras, capítulo 7, versículo 10, que será lido daqui a pouquinho. Esdras é citado como escriba hábil na lei de Moisés e tem a tarefa fundamental de ensinar a lei do Senhor aos que não a conheciam. Você e eu fomos chamados por Cristo para uma missão. Nós temos que ir e fazer discípulos de Jesus. Portanto, nós temos que fazer isso conforme Mateus 28, 19. E Esdras tinha uma incumbência: ensinar a palavra do Senhor. Mas no capítulo 7, versículo 10, que é o texto base da lição de hoje, nós encontramos o seguinte: porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Veja, esse texto diz que Esdras tinha 3 tarefas importantes, 3 objetivos na sua vida: estudar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. A nossa lição se divide nessas 3 partes. A primeira parte, que eu chamo de estudo, diz assim: a disposição de conhecer a vontade de Deus. Nós estamos vivendo numa época em que há muitas novidades contrárias à palavra de Deus. Há muitas pessoas por aí que querem sentir algo diferente no seu corpo para saber se Deus está falando com elas ou não. Então elas têm o desejo de ter uma sensação, uma experiência mística, e muitas vezes desconsideram a palavra de Deus. Outros acabam correndo em busca de milagres imediatistas e também desconsideram a palavra de Deus. Portanto, eles vão atrás dessas coisas em substituição à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Esdras não fez isso. Diz o texto bíblico que ele tinha disposto o seu coração a estudar a lei do Senhor. Esdras saiu da Babilônia e foi para Jerusalém, carregando a sua mala com os seus pertences e um coração disposto a buscar, a estudar, a se aprofundar na lei do Senhor. Esdras se dispôs a conhecer a vontade de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, ler com atenção a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a leitura cronológica da palavra de Deus, que o pastor Roberto tem nos dado como tarefa e incentivado a fazermos isso desde o dia 1º de janeiro. A gente vai lendo a Bíblia cronologicamente e conhecendo os fatos de acordo com o que foram acontecendo. E eu tenho certeza que você, como eu, muitas coisas novas a gente acaba descobrindo porque Deus fala conosco. Então, é muito importante isso. Nós só podemos conduzir pessoas até a vontade de Deus se formos conduzidos pela Bíblia na nossa vida. Só é possível chegar a Deus se o conhecermos. Só é possível conhecer a Deus se ouvirmos a sua voz. Portanto, o primeiro ponto da lição é que Esdras se dispôs a estudar a lei do Senhor. Mas o autor da lição fala no segundo ponto que Esdras tinha a habilidade de transmitir a vontade de Deus. Quem era Esdras? Eu já falei que ele era um escriba hábil, mas também ele era um sacerdote, está em Esdras 7, 21. E em Esdras 7, 11, 14 e 25, ele recebeu do rei a autoridade para escolher secretários, designar pessoas para terem funções de confiança. Por exemplo, para fazerem o controle e o alistamento de pessoas, para ele ter a possibilidade de fazer uma revisão literária e escrever cópias de textos sagrados. Esdras tinha a missão de ensinar a palavra de Deus e ele descobriu qual era a raiz do problema do povo judeu. Era o distanciamento das Escrituras Sagradas.
O povo estava totalmente alheio, distante ao que a palavra de Deus dizia, ao que Deus havia dito já em épocas passadas. Esdras era dirigido por Deus. Olha só o que ele diz nos versículos 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei esse desejo de glorificar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua bondade perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, visto que a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, encorajei-me e reuni alguns dos principais israelitas para irem comigo. Portanto, Esdras teve a oportunidade de ensinar a palavra de Deus. O povo entendeu a palavra de Deus ensinada por Esdras e seus auxiliares. Se você ler lá em Neemias capítulo 8, dos versículos 8 a 12, você vai ver que o povo se alegrou. Alguns choraram, mas outros se alegraram. E ali, no versículo 10, no final, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Esdras e os líderes incentivaram o povo a se alegrar, porque a obra de Deus tinha sido realizada. Portanto, nós devemos confiar em Deus. Ele nos ensina, Ele nos mostra a melhor maneira de transmitir a sua palavra, o seu querer. Nós vimos já que Esdras tinha disposto seu coração a estudar a lei do Senhor, a transmitir a vontade de Deus, e agora vamos ver a questão da vida, o terceiro ponto, o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Esdras era alguém que pregava e alguém que vivia o que pregava. Na vida dele, o discurso e o caráter eram coerentes e estavam plenamente afinados. Esdras procurava não atrair a atenção para si, mas ele buscava atrair a atenção do povo para que o povo enxergasse o Senhor. Nós percebemos que foi uma atitude semelhante do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele lá no seu ministério procurava dizer sempre que ele estava disposto e ele tinha vindo para fazer a vontade de Deus. Eu vou ler em João capítulo 6, a partir do versículo 38, o seguinte: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade, no versículo 39, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Versículo 40, porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo sempre procurava fazer com que o povo se voltasse para Deus, louvasse a Deus por aquilo que ele fazia. Realmente, nós devemos fazer isso sempre. Nós vivemos tempos difíceis. Muitas pregações são feitas para agradar os ouvintes e não para ensinar a vontade de Deus. Há uma crise moral em muitos lares. Somos crentes muitas vezes dentro do templo e fora dele nos revelamos muitas vezes carnais. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. A minha oração é que Deus nos ajude a exatamente fazermos aquilo que ensinamos, a fazermos aquilo que aprendemos. Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Mesmo enfrentando dificuldades, ele caminhou na direção certa. Confiou e dependeu do Senhor. A boa mão do Senhor estava sobre ele. E ele se torna um exemplo para nós, porque ele tinha disposto o seu coração para estudar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensiná-la ao povo de Israel. Que o nosso coração esteja disposto a estudar, a cumprir e a ensinar também a palavra do Senhor. E que o nosso caráter seja semelhante ao de Jesus. Para você pensar e agir, você tem buscado conhecer a vontade de Deus em sua vida? Através da Bíblia, através daquilo que Deus tem trabalhado em você? Você tem aperfeiçoado seus dons e talentos para a obra de Deus? Você tem pelo menos um dom básico. Você deve desenvolver esse dom. Se você não sabe qual é, procure estudar, fale com o pastor, quem sabe, procure estudar os textos que falam sobre dons, porque cada crente em Cristo Jesus é útil no ministério da igreja. E a terceira,
questão que o autor coloca: o que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? Que possamos, como Esdras, estudar a lei do Senhor, estudar a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor e também ensinar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Olá, este é o curso Nova Vida em Cristo, um oferecimento do Instituto Nilson Fanini em parceria com a Igreja Batista Memorial de Teresópolis e com as igrejas evangélicas Ministério Reencontro no Brasil e em todos os países lusófonos de língua portuguesa. Este curso tem como objetivo apresentar para você os fundamentos da fé cristã, tem como objetivo também preparar você para a sua profissão de fé e seu batismo, tendo conhecimentos de elementos básicos fundamentais das crenças de uma igreja evangélica e dá a você também a condição de se tornar um discipulador, de ensinar essas mesmas verdades a outras pessoas que também estão começando a sua vida, a sua caminhada de fé na presença do Senhor. Então, vamos a este estudo. Eu sou o pastor Roberto Santos, pastor da Igreja Batista Memorial de Teresópolis e vice-presidente do Instituto Nilson Fanini. Vamos então à lição de hoje? Falamos hoje sobre o fundamento da igreja, o fundamento da igreja. Quando pensamos na igreja, nós pensamos na frequência à igreja, em estar participando de uma igreja. Isso é muito importante para a vida do cristão. Quando alguém se torna um discípulo do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos unir a uma igreja. E na igreja nós nos unimos com a finalidade de desfrutarmos comunhão, de desfrutarmos o crescimento da nossa fé, de estarmos juntos para celebrarmos o Senhor, fortalecermos o nosso entendimento a respeito da palavra do Senhor e trabalharmos juntos, nos esforçando e nos empenhando na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Então, vamos ver alguns pontos importantes a respeito daquilo que aponta para o significado da igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeira verdade que precisamos destacar é que Jesus estabeleceu a sua igreja. O próprio Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja. Na sua tela você encontra o texto de Mateus 16, verso 18, que diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do Senhor Jesus. A igreja não foi invenção de um líder religioso, a igreja não foi invenção de outra pessoa qualquer. A igreja foi idealizada, estruturada, apresentada pelo Senhor Jesus. E ele deixa claro o seu compromisso em edificar a sua igreja. Isso é, em ele mesmo estruturar e fazer com que a sua igreja cresça, avance e se desenvolva. Algumas pessoas muitas vezes olham a igreja como sendo uma instituição comum e até mesmo dispensável, mas não é. Ela nasceu dentro do sonho, dentro do ideal do Senhor Jesus. E é por isso que você precisa fazer parte, acompanhar, frequentar, ajudar a igreja do Senhor Jesus. Segunda questão que eu quero destacar com você a respeito da igreja é que Jesus é o Senhor da igreja. É o que lemos em Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Algumas pessoas acreditam serem donas desta ou daquela igreja. Algumas pessoas acreditam que elas são senhores de uma ou de outra igreja. Mas Jesus é o Senhor da igreja. A Bíblia nos diz isso. Algumas coisas podem acontecer até mesmo fora do objetivo do Senhor, mas Ele continua sendo o Senhor e no tempo certo Ele corrige as questões que possam estar erradas dentro da sua igreja. Ele levanta e Ele abate, Ele traz e Ele afasta. O Senhor cuida da sua igreja porque a igreja pertence a Jesus. Ele é o dono, Ele é o Senhor da igreja. Terceira questão que eu quero destacar com você é que Jesus é o Senhor da igreja porque Jesus pagou o preço por ela. Em Atos capítulo 20, verso 28, nós lemos assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos
para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O Evangelho é muito claro ao mostrar que Jesus, e apenas Jesus, derramou seu sangue precioso pela igreja. Nenhum outro sacrifício, nenhuma outra ação pôde constituir ou pode sustentar a igreja que pertence ao Senhor. Essa é a razão pela qual ele é o Senhor e, aliás, o único Senhor da igreja. Ele comprou, ele pagou pela igreja e ele a instituiu a partir do derramamento do seu próprio sangue na cruz do Calvário. Quando fazemos parte da igreja, entendemos, precisamos entender e precisamos sustentar cada dia essa verdade. Ela não pertence a homem algum, pertence a Jesus, aquele que pagou o preço por mim e por você. Além do mais, é importante destacar que devemos estar unidos à igreja e dela participar. Primeiramente, frequentando os cultos e as atividades, como lemos em Hebreus capítulo 10, verso 25, e a palavra diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. As atividades de culto são fundamentais para a vida e o crescimento do cristão. Quando vamos aos cultos, quando participamos das reuniões, dos esforços realizados pela igreja, através da igreja no mundo, nós nos envolvemos, participamos, crescemos, colocamos a nossa vida em ação, servimos. Isso é fundamental, mas para tanto, precisamos estar juntos, colaborando juntos, caminhando juntos e dessa maneira servindo juntos ao Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Para a igreja também é fundamental para que possamos cumprir o mandato do Senhor, lá declarado pelo Senhor Jesus em Mateus 28, 19 e 20, quando o Senhor diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por meio da igreja, nós podemos levar o Evangelho até os confins da terra, levando pessoas ao conhecimento de Cristo, de todos os povos, línguas e nações, ensinando, batizando e integrando no reino de Deus. É importante destacar também que a igreja não é o prédio, não é a estrutura. A igreja é cada salvo pelo Senhor Jesus. E juntos formamos a igreja do Senhor, hoje e sempre. A igreja somos nós. Nos reunimos num lugar, nos reunimos num prédio, numa tenda, mas a igreja é cada um de nós, que formamos assim a igreja, o corpo de Cristo Jesus na face da terra. E eu quero terminar trazendo para você algumas orientações importantes. É muito importante que você busque uma igreja para se unir, para servir ao Senhor, mas que busque uma igreja que confesse Jesus Cristo como seu único Senhor, Salvador e mediador entre Deus e os homens. É importante também que você busque uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, que a estude e a ensine com cuidado e fidelidade. Mas também uma igreja que não tenha donos humanos, mas onde todos se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Busque ainda uma igreja na qual você possa servir com alegria e fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Será muito bom você participar do corpo da igreja de Jesus Cristo. Você vai poder servir, adorar, crescer, compartilhar a sua fé, desfrutar comunhão e dessa maneira cumprir o objetivo do Senhor de ganhar este mundo por meio da igreja, a sua igreja, na face da terra. Que Deus assim o abençoe e guarde, que você possa se integrar numa igreja que ame e sirva a Jesus Cristo. Amém.